meus amados irmãos e amigos, aqui está a palavra do Senhor. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel, mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Glória a Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Agora temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o véu brilhava e que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, mesmo agora quando eles têm a lei de Moisés, o véu ainda sobre a mente deles está. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra do Senhor quer dizer o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Aleluia! Louvado seja o santo nome de nosso Pai Celestial. A glória do Senhor na face do discípulo, nossa meditação que tem como base esse texto tão importante, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 a 18. Porque durante a peregrinação de Israel no deserto, Moisés mantinha contato regular com o Senhor. Na tenda da congregação, sempre que Moisés entrava para falar com o Senhor, sua face começava a brilhar, refletindo a glória da presença de Deus. Quando ele saía, tinha que cobrir seu rosto para que o povo não cegasse com o fulgor. O brilho começava a desvanecer gradativamente, mas os israelitas não o percebiam por causa do véu que Moisés usava. Quando ele retornava à tenda da congregação, sua face começaria a luzir novamente com a glória do Senhor. Então, este evento histórico registrado em Êxodo 34, 33 a 35 é a base para os comentários em que Paulo nos fala em 2 Coríntios 3, 7 a 18. A glória da nova aliança, a glória do Novo Testamento. Aleluia! E se o ministério da morte gravado em letras em pedras se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o glorioso ministério da justiça. Aleluia! Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque se o que se desvanece teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aleluia! Queridos irmãos, amigos, enquanto a velha aliança estava cheia de glória, ela simbolizava pelo resplendor da face de Moisés, a nova aliança, meu irmão, brilha ainda muito mais. Este contraste resulta das funções das duas alianças. A velha era uma aliança
de morte, porque tudo o que podia fazer era diagnosticar a doença do pecado. Porém, a nova aliança providencia o remédio para os pecados dos homens. Glória a Deus. A velha aliança era um ministério de condenação, porque condenava aqueles que deixavam de cumprir suas exigências. Mas a nova aliança justifica, aleluia, através de quê? Do sangue de Jesus Cristo, aqueles que pecaram e que pediram a misericórdia do Senhor. É certamente uma coisa maior é justificar o pecado do que condená-lo. A nova aliança é superior também porque ela ainda permanece enquanto a glória da antiga desvaneceu. Ela passou. Glória a Deus. Nos diz o versículo 14 que nós fizemos a leitura, glória a Deus, que até hoje, quando é lido na velha aliança, a mente dessas pessoas ainda estão cobertas pelo mesmo véu. Mas se o véu é tirado quando eles confessam a pessoa de Cristo. Aleluia. Então, a diferença da glória da antiga e da nova aliança, diz a palavra de Deus, exatamente no capítulo 3, versículo 10. O que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Assim como a lua e as estrelas desvanecem quando o sol se levanta, meu irmão, assim a glória da velha aliança, ela empalideceu quando a nova aliança raiou em Cristo Jesus. Uma vez que sua glória foi suplantada, a velha aliança não é mais a mesma lei. Nem mesmo os 10 mandamentos, a lei gravada em pedra, se impõe como tais aos cristãos, ainda que muitos deles tenham sido incluídos na nova aliança. A exceção é o mandamento do sábado, que não é repetido na aliança de Cristo. É o que nos diz a palavra de Deus lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Exemplo do véu de Moisés, naquela época, tendo, pois, tal esperança, servindo-nos da muita ousadia no falar, e não somente como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvaneceria. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazemos a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em Cristo Jesus e nem removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está por sobre o coração deles. Quando, porém, alguém deles se converte ao Senhor, o véu lhe será tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Louvado seja o santo nome de nosso Pai Celestial. Então, meu irmão, amigo que nos ouvem, o véu que cobria o rosto de Moisés quando ele voltou a falar com o povo, ele simbolizava o véu da cegueira nos corações dos incrédulos judeus quando eles liam a velha aliança. Assim como os israelitas não podiam ver que o resplendor da face de Moisés tinham desvanecido, assim também os judeus dos dias de Paulo não podiam ver que a glória da velha aliança tinha desvanecido. Mas assim como Moisés retirava o véu quando voltava, assim também quando alguém volta ao Senhor hoje, seu véu é removido e ele vê claramente, aleluia. Então venha para o Senhor, meu irmão. O Senhor a quem nós voltamos hoje é o Espírito que é descrito neste contexto como o agente da nova aliança, aleluia. Quando nós voltamos para o Senhor, a nova aliança, glória a Deus, ficamos livres quando nós aceitamos. Livre de culpa, de pecado e de morte, e especialmente do véu que impede o entendimento espiritual. Por isso, quando o homem aceita Jesus, ele se torna uma nova criatura. Moisés, modelo para nós. Um exemplo aqui que nós podemos observar. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia. Capítulo 3, versículo 18 de 2 Coríntios. Este texto, meus amados irmãos, destaca comparações e contrastes entre nós e Moisés. Nós, como Moisés, contemplamos o Senhor com a face desvendada. Aleluia. E como ele, nosso rosto é transformado e começa a luzir
com a glória do Senhor. Isso não é físico em nosso caso, mas representa a radiante transformação espiritual que experimentamos. Cada cristão, em certo sentido, repete as experiências de Moisés. Ou seja, o homem aceita Cristo, o seu rosto brilha, ele fica com brilho. Você pode observar que quando alguém está endemoniado, você chega lá, em o nome de Jesus, o demônio não pode olhar para você. Você só faz ordenar, ele sai, porque o seu rosto brilha pelo poder do Evangelho, pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz, uma vez que você confessou e aceitou como seu Senhor e seu Salvador. Há diferença entre nós e Moisés. Diferente de situações dos israelitas, todos os discípulos hoje contemplam o Senhor. Aleluia. Nos dias do Sinai, somente o guia Moisés via. O povo, por conta da culpa do pecado, era incapaz de contemplar o Senhor. Veja que é muita diferença. Ou de ver o resplendor da face de Moisés. O povo não podia ver. Colocavam no rosto um véu. Porém, hoje, todos nós, com cara descoberta, podemos ver a glória do Senhor, que é o poder do Evangelho. Agora que a culpa dos pecados do cristão foi perdoado por Cristo, glória a Deus, ele pode contemplar a glória de Deus na face de Cristo, aleluia. Capítulo 4, versículo 6 em Coríntios. E ansiosamente, glória a Deus, antevê a contemplação final da glória do Senhor no céu, onde Jesus vai preparar um lugar para nós. Também, diferente de Moisés, nosso rosto não deve ser vendado. A luz de Cristo dentro de nós deve ficar escondida. Antes, outros devem ver a glória do Senhor refletida em nossa face, em nosso caráter. Aleluia! Finalmente, nós somos diferentes de Moisés no fato de que a glória de Moisés desvaneceu e a nossa deve intensificar de glória em glória, é o que nos diz a palavra de Deus. Então, as aplicações práticas para esse entendimento, nós temos 3 pontos de vista aqui, meus amados irmãos. Primeiro, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos com muita ousadia no falar. Aleluia. A mensagem desvendada clama por um método desvendado de proclamá-la. Não deve haver desculpas para o anúncio franco e aberto do domínio de Cristo e de seu Evangelho, porque o estilo do ministério de Cristo deve concordar com o caráter da mensagem. Paulo, por exemplo, ele era ousado, ele pregava e ensinava a verdade a todos, indiferente ao perigo, não importa. Ele era frequentemente expulso da cidade, espancado e aprisionado, mas nunca se esquivava de declarar a verdade de Cristo francamente. Aleluia! É o que nós devemos ter, é o que nós devemos fazer. Nós, por outro lado, tendemos a ter e a ser hesitantes e indiretos em nossos ensinamentos, porque tememos o ridículo e a rejeição. Não devemos fazer isso. Se ao menos pudéssemos começar a ver a espantosa glória do Senhor mostrada no Evangelho, aleluia, declarar a verdade com coragem. Então seja uma pessoa corajosa a declarar a palavra de Deus. Olhe para Jesus e se lembre que Paulo sofreu e Jesus Cristo morreu, mas todos, glória a Deus, estão nos céus, onde nós também pretendemos morar em breve, em o nome do Senhor. Segundo, nós observamos somente quando os israelitas se voltaram para Cristo. Foram eles que puderam discernir o verdadeiro significado e glória da velha aliança. Muito do Velho Testamento reflete a sombra de Cristo. A verdade é isso. O tabernáculo, os sacrifícios, o sacerdócio, o reinado e muitos eventos da história da velha aliança do Velho Testamento revelam a figura de Cristo. Ele é a chave para o entendimento do Velho Testamento. Sem Jesus, muito do seu significado permanece trancado na obscuridade. Por isso, abra o seu coração, confesse o nome do Senhor, só com Ele somos vencedores. 3. Este texto dá uma tremenda visão da verdadeira meta do cristão, refletir a glória de Cristo e ser transformado em sua imagem.
cristianismo é muito mais do que moralidade e comparecimento à igreja. É, na verdade, um processo dinâmico, aleluia, resultante em Cristo sendo formado no coração do cristão, conforme Paulo fala lá em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Porque isso é que é ser um verdadeiro cristão. Os cristãos devem começar a aparecer com Cristo, ser um imitador. Não há segredo, meu irmão, quanto essa transformação acontece. É contemplado Cristo em nossa palavra. Quando mais olhamos para Ele, meditamos nele e procuramos copiá-lo, aleluia, mas o Senhor nos transformará muito mais. Quanto mais você se empenha, quanto mais você lê, quanto mais você ouve a palavra, Cristo muito mais vai reluzir em você. A figura de Cristo, a palavra de Deus, o poder do Evangelho. E a mudança é para ser progressiva. Cristo deve habitar em nosso coração mais e mais a cada dia. Enquanto o Espírito executa a sua obra, o caráter de Cristo, aleluia, em nossas vidas, louvado seja o santo nome do Senhor, deve Deus emergir progressivamente na estatura e natureza de nossa vida. Quanto mais nos empenhamos, quanto mais falamos. Por isso, pare um momento para pensar sobre como era a vida de Cristo. Sua paixão intensa era a vontade de seu Pai. Ele nunca falou e nunca agiu por sua própria iniciativa, mas sempre buscou ativamente agradar ao seu Pai. Ele orava ao seu Pai frequentemente, mantendo uma relação íntima com Ele. Glória a Deus. Precisamos crescer para sermos também mais dominados pela vontade do Pai e para desenvolver uma amizade mais íntima com Ele na oração, no servir, na pregação, no andar na comunhão com o Senhor. Jesus era compassivo, meigo e perdoador. Jesus era isso, aleluia. Ainda que os discípulos os desapontassem, muitas vezes Ele continuou a trabalhar com eles pacientemente. Pedro negou com um juramento que ao menos soubesse quem Jesus era no exato momento em que Jesus mais precisava dele. Foi o momento que ele negou. Mas apenas 3 dias mais tarde, um anjo incumbido por ele disse às mulheres que fossem e convidassem os discípulos e Pedro para encorajá-lo na Galileia, aleluia, Marcos 16:7, na ressurreição de Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Mesmo quando ele negou, foi o momento mais cruciante. Pedro era um discípulo, mas o Senhor sabia que ele poderia sentir-se indigno de encontrar Jesus depois de tê-lo deixado num momento tão crítico. Assim Jesus assegurou-se de que ele recebesse um convite especial. E quando eles se encontraram, aleluia, Jesus encorajou-o, prometendo usá-lo para alimentar suas ovelhas, conforme João 21. Então, meu irmão, amigo, você que nos ouve, o amor de Jesus não era limitado aos seus seguidores. Ele pediu a Deus para perdoar aqueles que o estavam crucificando. Lucas 23:24. Como nos compararemos com Jesus? Jesus, Ele perdoa e nós perdoamos? Então, meu irmão, aleluia, permitindo o Senhor mudar para a imagem e a glória espiritual de Cristo a cada um de nós quando nós lemos a palavra. Ou talvez não passássemos tempo suficiente contemplando. O verdadeiro cristão reflete a glória espiritual de Cristo em seu caráter e a sua vida. Por isso, convido a você para nós deixarmos que a glória do Senhor venha ao nosso coração. O véu de Moisés passou. Moisés foi apenas um modelo. A aplicação vem que, tendo, portanto, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar a palavra. Somente quando os israelitas se voltaram para Cristo, então nós temos que estar acertados de que Cristo está em nosso coração, quando nós voltamos para Ele também. Esse texto dá uma tremenda visão da verdadeira meta do cristão a refletir aqui na terra.
Deixe, portanto, a glória do Senhor na sua face refletir. O texto que nós lemos aqui foi exatamente 2 Coríntios 3, 7 a 18, que diz o texto exatamente a glória do Senhor na face do discípulo. Deixe a glória de Deus refletir no seu coração, na sua face. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de estar falando aqui a tua palavra. Ó Senhor, assim como refletiu a glória do Senhor nos teus discípulos e também na face de Moisés, ó Deus, que continue refletindo também, meu Pai, reluzindo em nosso coração, em nossa mente, em nosso entendimento, e a tua palavra venha fazer e surtir efeito em nossas vidas. Abençoa todos quantos nos ouviram, que todos sejam cheios da tua graça e que teu Espírito passe a morar em cada coração. Em o nome de Jesus, Pai, te peço e agradeço desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém, e que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Salvar.